A mais nova e maior goleada do Flamengo sob a direção de Renato Gaúcho foi contra o ABC de Natal pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. Começou com essa linda jogada do Diego, que foi concluída por Arrascaeta. Voltou o Arrascaeta! Gol! Seguiu com Gabigol. Que passe, Gabriel! Gol! Bruno Henrique. Voltou Bruno! Gol! E de novo Gabigol. 20 jogos na temporada, 20 gols marcados. Gabriel faz mais um. No segundo tempo, o Renato começou a mexer. Todo mundo saiu na boa, menos o Gabigol. Ele ainda estava em campo quando o Donato fez contra o quinto do Flamengo. Aí, ao sair para a entrada do Vitinho, Gabigol disse 2 vezes para o treinador: é o chatão do grupo. Ele é chato de manhã, chato de meio-dia, chato à tarde, chato à noite. Ele é chato o dia todo. Ele é 24 horas. O Flamengo ainda fez o 6º com Michael. Renato Gaúcho segue a doce rotina de não saber como é empatar ou perder no comando do Flamengo. São 5 jogos e 5 vitórias, com incríveis 21 gols marcados, o que dá uma média superior a 4 por partida. A noite fria e de goleada terminou com homenagens a Rebeca Andrade, atleta do clube e prata no individual geral da ginástica artística em Tóquio. Que levou lá para o Bahia, teve um jogo ali também de muitas críticas no Equador, e o aproveitamento só de 40%. O Domi mandou 33% de aproveitamento, assim como o Rogério Ceni. Olha só o que acontece com o Renato nessas primeiras partidas. São 5 vitórias, um aproveitamento então de 100%, 21 gols marcados, olha, uma média superior a 4 gols por jogo, e só 2 gols sofridos. É realmente incrível, hein? E tirando o adversário de ontem, Eugênio, que era um adversário, claro, de uma divisão inferior, todos os outros são adversários importantes, Eugênio. É verdade, né? E o Renato realmente deu match. Deu match. A gente continua. Esse início dele... Olha, vai ser difícil você achar outro início nesse nível. Porque tem classificação em oitavas de final de Libertadores... Tem já uma classificação encaminhada em Copa do Brasil também. E goleadas em Campeonato Brasileiro contra adversários de bom nível, né? O Flamengo jogou com o Bahia fora de casa e com o São Paulo no Maracanã. Então, é impressionante. Não é de se desprezar, não. Muito pelo contrário. Vou lembrar, o Rogério Ceni, quando chegou, ele chegou justamente para oitavas de final de Libertadores, foi eliminado pelo Racing. E acho que já era fase quartas de final da Copa do Brasil, vocês podem me dizer. Foi eliminado pelo São Paulo. Aí demorou um tempo, balançou, conseguiu rearrumar o time e deu uma arrancada final para ser campeonato brasileiro. Para ser campeão brasileiro. Então, a comparação, especialmente com relação ao início do Rogério, é impressionante, porque o Rogério fracassou de imediato em 2 competições importantes. Numa situação semelhante, né? O Flamengo, pelo 2º ano seguido, ele troca de técnico na véspera de decidir. Né? Decisões importantes de mata-mata. Não deu certo com o Rogério, está dando certo com o Renato. É algo fora do comum, né? Até o que está acontecendo. E a gente fez a comparação aí dos números, né? Do início dos últimos técnicos, tal, o Renato está muito acima até do Jorge Jesus. Agora, falando do futebol, bola ali dentro de campo, já tem muita gente, Prates, comparando o futebol jogado por esse Flamengo com o do Jorge Jesus. É um exagero? É perigoso isso? É perigoso, Abel. Muita calma nessa hora. Aí eu vou ser o chatão agora. É aquela história. O início do Renato é um início muito bom. Excelente. Os números estão aí. O time tem jogado muito bem, goleando muitos adversários. E não são adversários frágeis, fracos, não. Mas é um início. Né? É um início. É claro que se o Renato pudesse escolher um começo para ele, talvez nem no sonho ele teria um começo desse de 5 jogos e 21 gols, 2 gols sofridos. Da maneira que o Flamengo tem jogado e ganhado os seus jogos nesse começo da era Renato,
mas eu acho que é muito precoce, prematuro comparar com um time que está na história. É um time que fez 90 pontos em torneio de pontos corridos, como é o Brasileiro, um time que ganhou a Libertadores da maneira que ganhou, quando nem jogou tão bem, mas virou o jogo em 2 minutos contra o River. O Renato está iniciando uma história como técnico do Flamengo. Eu acho que qualquer comparação que é feita hoje do Flamengo com o Flamengo do Jorge Jesus é injusta para quem está no Flamengo hoje. Ele está comparando com um time que já foi consagrado, um time que está buscando agora com outro treinador. Mas eu comparo, hein? E aqueles resultados. Você compara, Bruno? Eu comparo. Tá E até precoce, falei outro dia, para mim a única diferença... Não, para mim a única diferença, sabe qual que é? Não tem a torcida da arquibancada. Para mim a diferença é essa. Ali a empolgação é maior por causa da torcida. Claro que ao início, eu não sei se o final vai ser o mesmo. Como você falou, o final daquela história a gente já sabe. É um time histórico. Esse início não garante a história com o mesmo fim, certo? Mas, cara, é um time que tá atropelando todo mundo. Não, em relação aos resultados, sem dúvida. Desculpa aí, o Abel, Prates, Bruno. Eu vou meio com o Bruno, assim. Eu acho que dá para você estabelecer uma comparação de desempenho. É semelhante. A questão é que ainda é início. Aquele time do Jorge Jesus, ele conseguiu estender um momento técnico e tático semelhante a esse por todo um semestre e que o fez, mais do que isso até, né? Porque foi até o início da temporada seguinte. O Flamengo ganhou Libertadores e Brasileiro no mesmo final de semana, virou o ano, ganhou Supercopa do Brasil, ganhou Recopa Sul-Americana, ganhou o Campeonato Carioca, que foi logo depois a saída do Jorge Jesus. Então ele estendeu essa qualidade técnica por um longo período. Isso a gente não tem como medir ainda. Não tem, a gente não sabe. Será que o Renato vai conseguir manter essa pegada pelo mesmo tempo que o Jorge Jesus conseguiu? Aí será fantástico. Será realmente algo... Se ele repetir o que tem feito, né, essas goleadas, aí será maior do que o Jorge Jesus. Mas não dá para você saber ainda. Uhum. Então é jogo a jogo, é rodada a rodada, para a gente avaliar. Agora, esse ponto que o Bruno colocou, do público, eu imagino agora existe esse plano, a gente vai falar sobre isso, de volta do público no Rio de Janeiro. Imagina a loucura que não vai ser o Maracanã com esse time enfileirando goleada. Vai ser um negócio de louco. Até assim, né, Abel? Se ele mantiver, né, não precisa nem, claro, manter essa média superior a 4 gols por jogo, porque isso é muito difícil, né? Mas se ele mantiver, assim, vitórias e títulos, cara, imagina a pressão que não vai ser para você ter um Renato na seleção brasileira, hein, Abel? Com certeza, porque já vem sendo citado há muito tempo o Renato, pelo trabalho que ele fez no Grêmio, apesar de nos últimos anos não ter sido tão bom. Se ele continua aí, né, acrescenta um bom trabalho também no Flamengo, óbvio que vai ter uma pressão muito grande. Isso vai depender também da performance na Rússia. Mas eu Bel, fala para o pessoal segurar. Calma, respira, e vamos seguir o Sport Center. Calma. Você vê muita diferença no estilo de jogo, Prats? É que você falou aí, você vê, entre aquele Flamengo do Jorge Jesus e esse do Renato, taticamente, postura em campo ou não? O Flamengo do Jorge Jesus, o Jorge Jesus é um treinador que gostava de jogadores muito próximos uns dos outros, né? Até para abafar, para pressionar muito o adversário. A marcação também era uma marcação mais à frente, mas os jogadores me pareciam que ficavam mais próximos do que o time que o Renato idealiza. O Renato é um treinador que no Grêmio, principalmente no Flamengo agora começando, não é um treinador de ter jogadores tão próximos. Até os jogadores de meio campo trabalham a bola perto um do outro, mas o Renato gosta de ponta. Por exemplo, o Bruno Henrique com ele em alguns momentos é um ponta esquerda de novo. Com o Jorge Jesus era um Bruno Henrique mais pelo meio, mais próximo do Gabriel, mais próximo do Arrascaeta. Eu acho que o Renato pode variar. Eu acho que taticamente ainda tem algumas diferenças, mas é um começo de trabalho comparado, eu repito, a um trabalho consagrado que no Flamengo foi inesquecível do Jorge Jesus.